Olá, no Alesp em Pauta de hoje vamos tirar nossas dúvidas sobre aposentadoria, previdência privada e benefícios especiais. Para essa conversa eu recebo os advogados Ana Paula Oriola de Raefray. Muito obrigada, doutora, pela sua presença. Olá, é um prazer estar aqui. Cumprimento a todos e o assunto realmente é bastante importante para todos nós. Obrigada. Também aqui nos nossos estúdios, Franco Mauro Russo Brugioni. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Estamos à disposição. Que bom. Bom, vamos começar a falar um pouquinho sobre aposentadoria. O que mudou, né? Às vezes a pessoa já fica preocupada. Estou trabalhando tantos anos, preciso fazer que tipo de conta para me aposentar? Isso tira até dá um pouquinho de dor de cabeça nas pessoas, né? Conta um pouquinho para a gente. Olha, Priscila, assim, a aposentadoria, o conceito de aposentadoria está mudando um pouco, né? E é isso que a gente precisa pensar. A gente tem no Brasil a Previdência Social, né? Todo mundo fala, olha, a Previdência Social, eu tenho que ser previdente, eu tenho que me preparar para o futuro, né? E o que é essa Previdência Social? Que é justamente a aposentadoria. A Previdência Social, ela abrange outras coisas, outros benefícios, né? Mas todo mundo se preocupa com a aposentadoria. Eu também me preocupo com a minha, acredito que você se preocupe com a sua, porque a gente tenta ser previdente, muito embora aqui no Brasil a gente não tenha uma grande educação previdenciária, né? Até pelas diversidades que nós temos, pelas diferenças regionais. Mas a tendência que a gente tem hoje é de que a aposentadoria que é oferecida pelo INSS, né, que a gente chama de regime geral, né? Se você pensar ali na nossa Constituição, a gente tem a Previdência Social, a Previdência Privada e está tudo dentro de uma coisa maior, que é a Seguridade Social, que daí vai abranger a saúde também e a assistência social. E essa Previdência Social, a geral, a oferecida pelo Estado, ela vai se modificar cada vez mais, né? No último estudo que foi feito, uma pesquisa da OCDE, a gente vai chegar a um momento que vai ser 78 anos para se aposentar pelo regime geral. Não vai poder ser antes disso, porque cada vez mais você tem que repensar o que o Estado pode fazer, né? Para sustentar e ajudar no sustento de pessoas que estão cada vez ficando mais velhas. Então, nós temos um risco da longevidade. Ninguém quer morrer cedo, né? Então, você tem ali a longevidade toda, que aumentou muito, graças a Deus, pelo desenvolvimento da medicina, por N outras questões, até pelo bem-estar, que isso é importante. Mas, de outro lado, você tem a conta. E a matemática, né? A Previdência Social oferecida pelo Estado, ela é que nem um grande seguro, né? O Estado é o segurador. Então, quando você tem esse grande seguro, é matemática, tem que ter aqui a reserva de dinheiro para pagar aquele benefício. E é justamente aí que a conta não fecha, porque as pessoas duram mais e, portanto, mais dinheiro será necessário e não adianta só aumentar a idade e aumentar a contribuição. O próprio OCDE fala isso, né? Olha, não adianta. Você vai ter que rever como vai funcionar esse modelo, né? Até levando em consideração que o número também de filhos, né, de pessoas tendo filhos, tem diminuído. Isso também soma nessa conta? Muito. Você não tem hoje, é 1,5 filho. Se você pensar que na Rússia, de 1800 por aí, você tinha 12 filhos. Que o Estado subvencionava quem tinha filhos. Então, você está diante de um cenário, longevidade, sem renovação, né? Então, a gente tem menos jovens e o Brasil tem uma peculiaridade. Ele perdeu o boom demográfico, né? A gente, recentemente, aí, teve um boom demográfico, que é um momento onde você alavanca todos esses teus benefícios, onde você modifica, né, o roteiro desses benefícios. E o que a gente teve? Não aproveitou. Daí veio uma reforma da Previdência, né, que foi uma reforma só de custeio, não foi uma reforma profunda. E hoje já estão falando de outra reforma. Especialmente por esse estudo que eu citei dos 78 anos, que todo mundo falou assim, meu Deus do céu, eu não sei se eu duro 78 anos. Então, pode ser que eu vá me aposentar
depois de morto. Né? É o que passa na cabeça da pessoa. E os jovens olham para a Previdência hoje dizendo assim, mas poxa, eu não vou ter esse benefício, eu não vou conseguir ter uma aposentadoria dentro desse benefício. Se você pensar que quando você tinha algumas aposentadorias especiais, você tinha pessoas que se aposentavam com 57 anos, você tinha militares que se aposentavam com 50 anos, e hoje o prognóstico é 78, então você está diante de um dilema mesmo no modelo. Então é uma revisão de modelo que é necessária. E teoricamente, esses 78 anos a pessoa teria que estar trabalhando. Sim. No mínimo contribuindo, né? No mínimo contribuindo. Então, ou seja, teria que ter tipo, alguma renda para poder também fazer essa contribuição, não tem como, né? Isso traz um problema que é a absorção da mão de obra jovem mesmo. Como é que você vai perpetuar, né, as pessoas com mais idade no trabalho e os jovens, como eles vão entrar? Daí surgem questões derivadas disso tudo, etarismo, enfim, né? Toda uma série de preconceitos que existem dentro, né, do arcabouço das relações de trabalho. Então, quer dizer, é o modelo, entendeu? Então, quando você fala, eu me preocupo com a sua aposentadoria, pode se preocupar, porque o modelo vai ter que passar por uma revisão. Entendeu? E cada dia mais as pessoas falam assim, poxa vida, eu estou com a idade X para me aposentar, porque a gente já nem vai saber qual é essa idade, né? Eu estou com a idade X para me aposentar. Bom, será que você vai? Pode ser que não. Por isso é que vem ali ter que essa reestruturação, onde a Previdência Privada contribui para isso também. Até porque você tem uma percepção geral de que o que você vai receber de benefício quando for receber não vai te sustentar na velhice. Né? Você ouve muito por aí, o que eu recebo de aposentadoria não paga o plano de saúde que eu tenho a pagar. E aí é que teria que entrar na cabeça dos jovens que eu tenho que fazer alguma outra coisa paralela, pensando na minha aposentadoria, além de contar com o valor do benefício que vem do INSS, que é realmente um valor baixo. Até antes da gente falar das alternativas, né, que tem até para essa questão da aposentadoria, desse tempo aí, depois de parar de trabalhar, né, e poder continuar vivendo e vivendo bem, a questão dos benefícios que tem. A gente sabe que hoje tem muitas doenças e muitas pessoas que acabam sendo cobertas, né, com benefícios por conta disso. Seja ali um câncer ou doenças já deficiências, né, entram ali no rol. Isso também acaba atrapalhando, impactando, na verdade, na aposentadoria ou não? Na aposentadoria das outras pessoas. Então, assim, esse montante que também sai. Você tem que pensar, Priscila, que é assim. É um grande seguro, como eu falei há pouco, né? E vige o mutualismo, né? Então, quando o regime é mutualista, é óbvio, as gerações jovens custeiam as gerações velhas, né? E eu não tenho preconceito com a palavra velho, porque justamente envelhece, né? E só não envelhece quem morre cedo. Então, portanto, você tem ali um mutualismo entre as gerações. E isso, qualquer espécie de benefício concedido a maior, qualquer espécie de benefício concedido de maneira fraudulenta, qualquer benefício concedido antes do momento que deveria ser. As pessoas, eu vou usar aqui uma palavra que não é muito formal, famosos encostados no Instituto, né? É uma palavra antiga, né? Que o Instituto, né? O INSS, tem pessoas encostadas. São aquelas pessoas que muitas vezes nem têm aqueles males, né? Que elas alegam. Isso acontece muito em pessoas que sofrem de problemas neurológicos, muitas vezes esses problemas não são da gravidade. Obviamente eu não estou generalizando, mas isso acontece. Então tudo isso desequilibra o sistema, porque a gente não tem um sistema de capitalização. O que significa isso? O meu dinheirinho que eu contribuí está lá numa continha minha e eu sei quanto é. Existe, em outros países, você tem esse, né, é uma palavra muito técnica, nocional, né, mas é capitalizado, é onde você tem o seu dinheiro e sabe onde ele está. Nosso regime não, é um grande seguro, mega seguro. Então, é um mega segurador
que é o Estado que está lá. E esse mega segurador, qualquer desequilíbrio, porque ele funciona num regime de caixa, o que entra sai. Se o que está saindo é maior do que está entrando, tem o desequilíbrio e tem o famoso déficit da Previdência, que tem gente que diz que não existe, gente que diz que existe, enfim. Mas a verdade é uma só. Qualquer regime, né, de equilíbrio tem que entrar o que sai. Se sai mais do que entra, já desequilibrou. Então, é isso que você está falando. Claro, dentro desse grande segurador, tudo que gerar esse desequilíbrio vai gerar necessidade de caixa, que o Estado não quer pôr e que vai fazer o quê para equilibrar? Aumentar a idade, aumentar a contribuição, enfim, modificar os benefícios e fazer os cortes, né? Revisão, prova de vida, enfim, tudo aquilo que evite que o sistema seja abordado de maneira fraudulenta. Doutor Franco, conta pra gente as alternativas que se tem, então, para esse período aí de aposentadoria, né? A gente fala aposentadoria no sentido não só do benefício, né? Mas parou de trabalhar, trabalhou ali a vida inteira, é a hora também de descansar, de curtir ali a idade, né? É uma questão cultural, né? Nós brasileiros ainda não temos a cultura de poupar para a aposentadoria, né? Para quando eu parar de trabalhar, né? Então eu enxergo como uma questão que necessita de uma modificação da cultura da poupança, né? O brasileiro jovem precisa se conscientizar que precisa poupar, guardar uma parte do que ele ganha enquanto ele está na ativa para ele usar quando parar de trabalhar, para que seja o colchão da aposentadoria dele. Tem vários produtos aí no mercado hoje em dia nesse sentido, né? Justamente para isso. A previdência privada é um desses produtos. Você pode também, tem outros, né? A própria investimento, você vê nos Estados Unidos é muito comum, é cultural você investir em ações. Aqui, dada a volatilidade, até nem é recomendado, mas em outros países, né? Desde criança os investimentos são em ações, em renda variável, né? Então, assim, você vai formando essa poupança assim, desta forma, né? Pensando no futuro. Nós brasileiros não pensamos no futuro. Essa que é a verdade. Né? E a previdência privada tem um papel muito importante nisso. Até eu queria que explicasse um pouquinho a diferença. O senhor falou da poupança e da previdência privada. A poupança é aquilo que a gente tira os nossos recursos, coloca numa conta ali bancária, né? E tem os rendimentos. Mas aí a previdência privada, você deposita esse dinheiro como se fosse no banco do governo? O que é? Ela tem várias formas, né, de se concretizar, né, como um colchão para o seu futuro aí, como a gente está falando aqui. Mas a previdência privada, eu vou dar um exemplo que eu uso muito. Você sabe o Matusalém bíblico que durou 600 anos? Muito bem. 600 anos é uma maneira de dizer um pouquinho menos. Ele era mais jovem, eu estou aumentando a idade do Matusalém. Mas existe um livro em que o Matusalém tenta guardar dinheiro para a velhice. Imagina quanto dinheiro ele precisaria guardar para a velhice. E ele tenta de todo jeito, pôr o dinheiro embaixo do colchão, pôr o dinheiro depois numa poupança, né, no investimento. Depois ele tenta ações. Mas no final ele descobre que ele precisa de uma coisa que é chamada escala, né? Mais gente investindo com ele, né? Porque quando ele vai mais gente, se formos nós três aqui fazer um investimento perante uma instituição financeira, a gente tem muito mais força do que se um for sozinho. Então, quando você tem essa escala, né, número de pessoas, você ganha poder de investimento. E é isso que a previdência privada faz, né? Ela junta pessoas dentro de um plano de benefício que vai ganhar escala de investimentos e vai ter um gestor profissional. Então, o Matusalém para de olhar embaixo do colchão, para de olhar quanto rendeu a poupança e ele tem um gestor profissional para isso. Existem várias formas de fazer isso. Você tem a previdência no Brasil, né? Você tem dois modelos. A previdência privada fechada, que é aquela direcionada aos empregados de uma determinada empresa,
aos associados de uma determinada associação, sindicato, aos servidores públicos. Então, você tem ali uma gama de planos fechados. Esses planos fechados, por que eles são fechados? Porque eles se destinam a determinado grupo, né? E esse grupo é unido por um patrocinador comum, então vai lá a empresa e patrocina aquele plano, ela aporta a contribuição, o empregado aporta a contribuição. Então, esses são os planos patrocinados. Existe também os planos instituídos. Então, o sindicato institui um plano para os seus associados, os associados contribuem, o sindicato não necessariamente contribui. Você tem os planos instituídos para os servidores públicos, pelos entes federativos, municípios, estados, União. Então, essas são as entidades fechadas. As entidades fechadas são um sonho do governo militar, né? Porque quando estava em andamento o Programa Nacional de Desenvolvimento, o PND1, PND2, ali se pensou, inspirado lá em Peter Drucker, que era o pai da Previdência Privada e um grande pensador e estudioso da matéria, ele falava assim, olha, a revolução vai vir pelos fundos de pensão. Então, a Previdência fechada é o fundo de pensão, é aquele que é o investidor institucional que move muitas das atividades do Estado, né? Porque quando você tem um investidor institucional, você vai ter os investimentos gerados por esses investidores institucionais. Seriam até as pessoas CLT, é isso? Eles podem ser para CLT, mas também podem ser os dirigentes, ou seja, o grupo de uma empresa, o grupo de um ente federado, e aqueles recursos são milionários, porque são muitas pessoas contribuindo. E esses recursos, eles são investidos no mercado, né? E eles geram riqueza para o país, porque eles são os investidores institucionais. De outro lado, tem a Previdência Aberta, que o pessoal fala que é oferecido pelos bancos, mas é, na verdade, por uma entidade de previdência ligada ao banco. E na Previdência Aberta, você vai ouvir muito falar de PGBL e VGBL, né? O PGBL é um plano de benefícios de previdência onde eu individualmente posso investir. Então, se eu não sou CLT, como você diz, eu não estou dentro de uma empresa, eu não sou servidora pública, eu vou lá e eu invisto sozinha, eu, Ana Paula, eu, Franco, vamos lá e investimos. Então, é esse modelo, é um PGBL. E o VGBL, que todo mundo diz que é previdência, na verdade, ele é uma espécie de seguro de vida, mas que tem essa mesma finalidade, de prover uma aposentadoria na velhice e, às vezes, outros benefícios também. Você tem ali agregados outros benefícios. Esse daí é operado aberto para quem quiser aportar recursos ali. Então, esse tripé funciona com o regime geral que a gente estava falando, né, para equilibrar um pouco. Olha, o que eu não consegui do regime geral, porque a tendência cada vez mais é que o regime geral só ofereça um benefício básico, né, não mais aquele teto que a gente está acostumado, né, e depois ele seja complementado pela previdência fechada ou pela previdência aberta. Doutor Franco, como avaliar quais desses sistemas aí é melhor para cada pessoa? Aí vai, acho que da tendência de cada um, né? Você sempre pode tomar maior risco nos seus investimentos e ter maior ganho para o futuro, né? A gente está falando de investimentos para aposentadoria, ou seja, se você for pegar um jovem, seria um investimento de longo prazo, né? Ah, não, mas eu quero me aposentar, eu quero ter bastante dinheiro para quando eu me aposentar, então eu vou tomar um pouco de risco. Aí você tem várias carteiras, né? A previdência privada, ela é uma boa alternativa porque, como já foi dito pela doutora Ana Paula, o grupo, todo aquele investimento, ele vai para investimento de mercado, inclusive renda variável, proporcionando um ganho que é superior a outros básicos como poupança, tesouro direto, né, investir em títulos do governo. Eles investem também, mas em maior volume, né, em grandes volumes, né? E aí quem faz o investimento é um especialista de mercado, não somos nós, né, pessoas físicas. E nesse caso você pode obter um ganho maior com uma certa segurança, né? Então a previdência privada é mais recomendada, assim, do meu gosto, né? Eu que não sou muito afeto a riscos, mas quem quer tomar risco para ter um ganho, para tentar um ganho maior no futuro, tem aí todas as opções de mercado.
E pode-se fazer ter duas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, uma pessoa que é CLT, então ela já tem ali o recolhimento pela empresa, já com esse foco, mas pensando ou na demora para receber ali para os 78 anos, ou também o valor. Nem sempre é o teto que se consegue. É melhor fazer também uma alternativa, ter ali um segundo plano. É uma B. opção. Houve uma alteração aí da legislação e na previdência fechada, né, nos fundos de pensão, há a possibilidade de que exista uma adesão automática, né? Então eu vou lá, a empresa oferece plano de previdência privada fechado. Então eu vou lá, sou admitida na empresa, passo a ser, né, contratada, então automaticamente eu posso aderir ao plano de benefícios aí privado. Essa adesão automática, você tem um período de 3 meses depois para desistir, se você não quiser, né? Porque a previdência privada ela é opcional, né? Ela está regida ali pela liberdade né? de contratar aquilo ou não. Então, há realmente essa possibilidade de adesão automática, o que melhora bastante, porque isso vence o problema da educação previdenciária, né? Eu já estou lá, então agora não vou desistir, deixa descontar. Melhora muito a adesão, né? Essa adesão automática. Já foi testada em outros países, então ela realmente ocorre. Fora essa fechada, você pode ir para o mercado e contratar uma previdência aberta. Isso nada te impede, porque a previdência aberta é opção individual. Muito embora, Priscila, também exista na previdência aí do mercado das instituições financeiras, vamos chamar aí, seguradoras, também existe a possibilidade do empregador ir lá e dizer assim, olha, eu quero fazer um plano coletivo para esse grupo aqui na Previdência Aberta. Então, há a possibilidade de planos coletivos. Mas, em geral, assim, a grande maioria ainda hoje dos empregadores está na Previdência fechada, né? E alguns oferecem ali Previdência Aberta. E existe a opção individual. E também a gente está em andamento e vai ser necessário um período aí de uma anuidade, né? O que a gente chama anuidade? É um seguro de longevidade, né? No Brasil isso ainda é muito caro, né? Mas nos outros países, especialmente no Canadá, nos Estados Unidos, a gente já está vendo aí um mercado bem solidificado, justamente porque duramos mais, né? Então, até os planos de previdência privada, que tudo é baseado na matemática, né? O plano de previdência privada ele tem uma diferença, né, em relação àquilo que a gente falou do INSS. Ele é capitalizado. Então, eu sei ali quanto tem na minha conta individual. Só que essa conta individual é feita com uma tábua, né, de vida. Ou seja, o matemático lá sabe mais ou menos quanto você vai viver. A gente até diz que eles são videntes, né? Então ele sabe quanto eu vou viver. Só que isso está ultrapassando, né? E quando ultrapassa, também a tendência é que o plano fique mais caro. E o que se quer da previdência privada é que ela alcance cada vez mais pessoas, né? Para aliviar o Estado. Então, existe aí uma possibilidade da anuidade. Então, que você contrata já na velhice, né? Então, eu estou lá com 70 anos, com 75 anos, falo assim, poxa vida, eu estou super bem, vou durar até os 90. O que eu faço? Né? Eu vou lá e posso contratar uma anuidade. Como você contrata com idade, ela fica cara. Então, os pais estão estudando como, né, montar esta forma de anuidade para esse período, né, em que eu duro mais do que o esperado pelo meu vidente, que era o matemático, né, para ter cobertura nesse período, que é um período onde você tem, às vezes, uma carência financeira muito grande. Sim. E até, doutora, explica para a gente como que acontece esse benefício depois, como ele volta para a pessoa. Então, a gente sabe que, enquanto você trabalha, automaticamente ali, CLT, seu salário já é descontada uma parte que vai com essa finalidade. Se você faz uma previdência, então, daí, da aposentadoria normal, né, de quem tem CLT,
depois você se aposenta, você começa a receber mensalmente um valor. Na privada, como que funciona? Também é assim? Mensalmente recebe-se um valor? Ou tudo que você depositou ali volta para você? Como que funciona? Se você for falar de uma aberta individual, então eu fui lá na seguradora, no agente financeiro, no banco e contratei uma previdência aberta. Quando você faz o contrato, você decide lá quanto você vai aportar por mês, se vai descontar da sua conta, se eles vão mandar um boleto, se você vai depositar. Você pode fazer depósitos extras, né? Ah, não, sobrou um dinheiro, vai lá e coloca na sua previdência. E ali naquele contrato, você vai ter com quantos anos você quer começar a receber e como. E até a escolha, quando você chegar nesse período, eu quero com 70 anos. Então, quando você chegar com 70 anos, você vai escolher. Quero sacar tudo de uma vez, quero receber por mês, quero receber de forma vitalícia. Depende do contrato. Isso tem uma liberdade de contratação, né? Então, é você que vai escolher. Você pode até sacar antes. Não, olha, eu quero cancelar, quero sacar. Claro, vai ter imposto de renda, vai ter todos os descontos, mas você pode fazer isso, né? Então, a aberta, você tem mais liberdade para escolher como é que você vai receber. Você pode até, eu quero receber até eu morrer. Então, ali vai ser calculado um valor e você vai receber até o dia que você vier a falecer. Se for para fechada, aí vai depender do regulamento de cada plano, né? Aí, no regulamento que você adere, você vai aderir com aquele grupo, todos vão aderir, o plano vai ter um regulamento e vai se seguir o que está lá no regulamento. Lembrando que na fechada tem o aporte da empresa também, então não é só o desconto que vai ter no seu salário, né? Vai ter o aporte da empresa. Então, aí o bolo aumenta. Entendi. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para tirar mais dúvidas sobre esse assunto. Fica com a gente. Estamos de volta com a LESP em Pauta. Eu tenho aqui os advogados Ana Paula Oriola de Hi-Fi e também Franco Mauro Russo Brugione. Nós estamos falando sobre a questão da aposentadoria e também da previdência privada. Quais as melhores modalidades aí podem ajudar? A gente até teve já a informação de um levantamento de que daqui a pouco vai precisar ter 78 anos para se aposentar. Então, a gente precisa dessa entrevista para poder entender direitinho o que fazer, como, então, se programar, né, para ter depois um futuro mais tranquilo. Doutora, até para falar um pouco sobre a questão da aposentadoria, como fica a questão da revisão da aposentadoria? Isso ainda acontece? É possível? Aquele valor que a pessoa recebe, acha que não é justo, é possível rever? Assim... Quando a gente fala da Previdência Social, né, do regime geral, né, que é o que você está se referindo, aí o INSS, né, que é o que todo mundo conhece, né, a minha aposentadoria lá do INSS é aquela do regime geral. O que acontece? Algumas questões de revisão que eram propostas, né, como essa revisão da vida toda, né, que andou aí dentro dos jornais, depois todas as contagens de prazo que houve a tentativa de revisão, essas teses realmente elas não se sustentaram, né? Seja lá no âmbito do Supremo ou até antes disso, né? Elas se esgotaram e não vingaram no judiciário. A revisão do benefício, ela sempre é possível, desde que tenha havido ali algumas circunstâncias. A primeira circunstância realmente isso ocorre, viu, Priscila, que é o cômputo das contribuições, né? Eu vou lá, então eu sou segurado obrigatório do regime geral de previdência, eu sou segurado do INSS, eu contribuo mensalmente, o empregador também contribui mensalmente, nem estou falando ali dos autônomos, nada, vamos falar do pessoal CLT. E
Ora, essas contribuições às vezes ocorrem em que haja um cômputo equivocado, né? Depois existe a revisão do tempo de serviço, né? Quanto tempo eu contribuí, como eu contribuí, porque às vezes as pessoas têm vários empregos. Né? A trajetória hoje não era como antigamente, que, né, a pessoa fazia o concurso do Banco do Brasil, ficava lá a vida toda e se aposentava pelo INSS e ainda pela Previ, pela Previdência Privada da Previ, excelente. Né? Então as pessoas têm muitos empregos, às vezes com jornadas diferentes, com formas diferentes de execução, e isso também implica numa modificação ali na contagem do tempo de serviço. Então às vezes a contagem não está correta. Daí você tem a comprovação do tempo de serviço, que às vezes as pessoas também, né, exercem a função de uma maneira, muitas vezes, que não é comprovável, ou porque ela não foi registrada, ou isso acontece muito com na Previdência Rural, né, que a pessoa às vezes está lá trabalhando num sítio, anos a fio, né, e ela depois precisa contar aquele período, então a prova é muito difícil. Né? Então essa prova também seja uma revisão. Então, esses fatores aqui são constantes de revisão, porque eles fazem parte, vamos chamar, do contrato que você firmou com o Estado para se aposentar. Né? Agora, essas revisões que são de tese, essas estão mais escassas. Né? Ah, se aplica isso, você pode fazer aqui com a revisão da vida toda, vamos pegar tudo que você contribuiu e fazer uma revisão geral. Isso é mais complicado, porque depende do judiciário. E o benefício de aposentadoria, todos os benefícios do INSS são altamente judicializados, né? É muita ação judicial. Tanto é que existem várias especializadas em previdência só para atender, né, a previdência oficial. É até conhecido como o balcão do INSS, né? O judiciário diz que é o balcão do INSS, porque a pessoa vai lá, não consegue perante o INSS, ela vai para o judiciário para pedir aquilo que não foi concedido lá. Lembrando que o Instituto, ele faz com rigor, digamos assim, para que não haja concessão ali tão facilmente, né? Então muitas pessoas têm que se valer realmente do judiciário para obter o benefício. Doutor Franco, e uma pessoa que já se aposentou, porém ela continua trabalhando? Ela consegue fazer uma reaposentadoria, ela consegue fazer ou essa revisão, porque ela continuou ali trabalhando. Ela continuou contribuindo também? Falando em teses que caíram no judiciário, essa é uma delas. A desaposentação. Ela chamava tese da desaposentação. Então você estava aposentado, voltava para o mercado, né, ou continuava contribuindo, entrava com uma ação na justiça para pedir, quero me desaposentar, era o nome utilizado, né? E continuar contando tanto as minhas contribuições quanto o tempo que eu contribuí, né, para depois me aposentar de novo, já contando com essas novas período de contribuição e com os valores, né? Estava indo, mas aí chegou no Supremo, o Supremo derrubou e aí ela não é mais possível a desaposentação, né? O judiciário tinha lá um entendimento meio contraditório, alguns concediam, outros não, mas o Supremo derrubou. Inclusive, há notícias que o INSS passou até a ajuizar ações regressivas para obter de volta o que ele teve que pagar com as desaposentações. Então, não, a pessoa que foi aposentada, ela continua recebendo aquela aposentadoria mesmo, ela pode trabalhar, não vai mudar mais nada. Não, porque o que pressupõe o vínculo, né, a obtenção da aposentadoria é o rompimento do vínculo. Né? Então, você rompeu aquele vínculo e continuou. Chegou o seu tempo, você preencheu os requisitos, o regime geral te obriga a aposentar. Agora, o regime de previdência complementar, não. Ali você tem uma flexibilidade maior para montar, né, essa sua aposentadoria. Então, a tese da desaposentação, ela onerava, né, o Estado. Então, claro, ela tinha uma pauta política. Né? Se você pensar que eu fiz a conta para aquele período todo, porque a gente não pode esquecer uma coisa que é muito importante, Priscila, e que as pessoas precisam ter em mente.
Quando eu falo do regime estatal, aí do INSS, eu tenho 3 pessoas participando, né? 3 atores que a gente chama. Eu tenho lá o segurado, que vai contribuir, eu tenho o empregador, que vai contribuir, mas eu tenho o Estado. Porque esse regime, ele não se sustenta só com as contribuições. Ele se sustenta com as contribuições e com a contribuição do Estado, que vem pelos impostos indiretos. Então, quer dizer, eu e o Dr. Franco aqui, nós contribuímos, mas vai ter lá o Estado que vai colocar a parcela dele. Essa parcela dele vem de todos nós. Então, nós subsidiamos com os impostos a Previdência. São as chamadas contribuições sociais, que incidem sobre faturamento, né? PIS, COFINS, né? Todo mundo fala, contribuição destinada à Seguridade Social. Então, ela vai aportar recursos. Então, o Estado participa disso tudo. Eu falo assim, mas poxa vida, né? É uma pergunta que eu acho muito legítima. E até é por uma falta de transparência que a pessoa se faz isso. Poxa, eu contribuí a minha vida toda e ganho só isso aqui. O que aconteceu? O meu patrão também contribuiu. E como fica? Não, mas tem a sua parte, a parte do outro é a parte do Estado, que somos todos nós suportando o custo da Previdência. Né? Então, é aí que você tem limites para revisões, você tem limites para tese que desequilibrem isso, porque cada tese que venha e desequilibre essa equação, ela vai ser sustentada não por novas contribuições, ela vai ser sustentada pelo Estado e vai ser sustentada pela sociedade. Então, a questão da revisão dos benefícios, ela é muito legítima quando você fala de tempo de serviço, quando você fala de erro no cômputo da contribuição. Agora, quando você fala de determinadas teses que mexam na matemática da coisa, você sempre tem um risco de ir para o judiciário e o judiciário não atender. Por quê? Virar pauta política. Você vê uma tendência até do judiciário de quando vai representar eles chamam de bomba fiscal, né? Quando essa tese grande que vai representar um gasto muito grande para o Estado, né, e no fim das contas para a sociedade, né, você vê uma tendência de negar, e é o que a gente fala, de decisões pró-governo, né, porque justamente por causa disso. Aí, nesse caso, o melhor é segurar, se você está trabalhando, deu tempo, tanto de contribuição quanto ou a idade, não se aposentar, continuar trabalhando, porque você continua... Se você requerer o benefício, você não vai mudar mais aquele benefício por conta do trabalho que você continuar prestando. Né? Então, no momento em que você se aposenta, acabou a tua possibilidade de revisão disso, por conta de continuar trabalhando. Se você posterga, você pode ter esse cômputo, mas nem sempre ele vai te levar ao teto. Então, sempre você tem que consultar para ver se aquilo vai realmente te beneficiar. Porque não é uma conta assim que a gente faça facilmente, que não seja com certos requisitos técnicos, que você diz assim, poxa vida, eu contribuí tanto tempo, eu vou... Não, o teto é muito difícil de alcançar. Se você for... Eu não lembro agora, Priscila, qual é o percentual, mas o percentual de abrangência de quem recebe pelo teto do regime geral é muito pequeno. Né? Considerada a grandiosidade do nosso sistema, que é muito né, largo. Ele tem muita gente dentro do INSS, e cada dia mais, né, com o envelhecimento da população. Então, assim, não... Faça sempre a conta. Uma dica que tem que, olha, me aposenta ou não me aposenta? Olha, não porque eu sou advogada, consulte um advogado. Porque você pode estar dando um passo que não vai te resultar em nada para você alcançar o teto ali da Previdência Social. Doutora, agora falando da Previdência Privada, quais as modalidades que nós temos? Né? Nós já falamos de algumas, mas tem outras também que podem ser aí opção. Sabe, Priscila, a vantagem da Previdência Privada, não faz muito tempo, eu participei de uma conversa como nós estamos hoje aqui, na ASP. E uma das primeiras perguntas que vieram foi justamente, era junto com o portal Migalhas e tal. E a pergunta foi,
Mas a previdência privada é para a elite, né? Quem pode fazer previdência privada? E eu acho que isso está se modificando muito, né? Primeiro, porque cada dia mais na previdência aberta você tem contribuições que são muito pequenas, né? Claro, a gente sabe as diferenças que existem no Brasil, sejam regionais, sejam de renda, né? Isso não dá para ocultar, é a realidade do nosso país que a gente sempre luta para modificar. Mas a verdade é que você hoje tem contribuições pequenas para a previdência privada. Quando você está numa relação de emprego, numa relação de associação, melhor ainda, você deve aderir à sua previdência privada. Pelo seguinte motivo, ela é mais flexível que a previdência oficial. Né? Ela é mais flexível de vários pontos de vista. A gente pode dizer que na previdência privada existem duas modalidades básicas, né, de plano. Um plano que a gente chama que é de benefício definido. Né? Esse plano ele já não é um plano oferecido a todos, se bem que ele está voltando aí numa nova modalidade. Mas o que é esse plano de benefício definido? Eu sei quanto eu vou receber de benefício. Então eu vou lá, fiz o meu contrato, olha, eu quero na minha velhice receber R$1.000. Beleza, então vão te pagar R$1.000. Só que vai ter que ter todo um malabarismo ali de investimentos para alcançar aqueles R$1.000. Por isso que ele foi um plano que foi mais abandonado, mas ele está sendo ressuscitado, especialmente lá na Inglaterra, numa modalidade ali diferente, que ele faz a parte da longevidade, quando eu fico mais velho, coletivo. Então, todos juntos, né, ganham força e conseguem, né, fazer um modo de sobrevivência do plano. E existe o plano que é o mais comum, que é o de contribuição definida. Esse plano de contribuição definida, eu sei quanto eu vou contribuir, mas eu não sei quanto eu vou receber, porque eu vou receber o meu saldo de conta. Né? Te falei que, olha, na previdência privada eu olho a minha conta. Olha, a Ana Paula hoje está lá com R$10.000 na conta dela, o benefício programado dela é de R$600 e tal. Então eu sei, a instituição me dá essa conta, diferente do INSS que não me dá essa conta. Sim. Né? Então, a contribuição definida é o plano mais comum. E na contribuição definida, você tem várias modalidades de recebimento do benefício. Você pode sacar 30%, você pode receber uma parte à vista e a outra vitalícia. Você tem mecanismos, você vai lá, isso na fechada e na aberta. Você vai lá e pode dizer assim, olha, eu quero neste modelo. Né? Então, isso te dá uma flexibilidade. Fora a possibilidade de resgate. Né? Que todo mundo fala assim, mas poxa, o resgate é antiprevidência, né? Eu quero ter o benefício, você quer proteger a velhice, né? Eu quero proteger o risco velhice. Mas a vida não é assim tão perfeita, né? A gente não pode dizer que tudo transcorre normalmente na vida do ser humano. Então, o resgate às vezes é uma necessidade. Sabe quando o resgate foi a maior necessidade? Na pandemia. Na pandemia, o resgate salvou muitas famílias. Essa flexibilidade da previdência aberta foi essencial na pandemia. Cuidado que o INSS não te deu. Porque você não vai resgatar, você não vai receber. Você vai receber o benefício naquele dia que te falaram que você vai receber. Agora, na previdência aberta, não. Então, isso tem que ser ponderado também. Né? Você fala assim, poxa, eu não quero ter uma previdência aberta. Olha, pensa na pandemia, quanta gente desempregada, Sim. quanta gente que não podia sair de casa, né? Nenhum de nós podia sair de casa. Como que as coisas se movimentaram? O resgate na previdência complementar foi essencial. Então, essa flexibilidade é necessária no sistema. Né? E doutora, ela tem, nesse caso específico, um rendimento melhor que a poupança, por exemplo? Porque a poupança também dá a mesma flexibilidade. A hora que você quer, você vai lá e resgata. Mas tem um rendimento melhor? Via de regra, sim. Bem melhor. Porque a poupança é engessada. Né? Na previdência privada, o valor dos aportes que forem feitos, né? Tanto pela empresa ou por você, né? Pelo próprio empregado, né? Empresa, ou se você for fazer uma aberta, o seu aporte ele vai ser investido.
né? E o bolo vai aumentar. E o investimento que é feito, né, pelos profissionais de mercado, eles não é um investimento em poupança. É claro que ele tem que ser... ele não pode ser investimento que a gente chama kamikaze, né? Ele não pode chegar e vai, bom, vou colocar tudo em... regulamentado, tem órgão regulador, né? Mas o resultado desses investimentos tende a ser bem mais interessante do que poupança. Porque tem diversidade, né? É. Você é obrigado a diversificar a carteira. O teu investimento ele só vai ter um rendimento melhor se você tiver uma diversidade da base, né? Então aquele bolo do dinheiro capitalizado que está na mão do gestor, ele vai investir em renda variável, em renda fixa, em fundos imobiliários. Então, ele vai verificando no mercado, né, qual é a possibilidade melhor de resultado. Então, claro, você ganha volume e você ganha diversidade. E lembrando até, Priscila, que a gente está falando disso, de flexibilidade e tal, que na Previdência Fechada, muitas oferecem a possibilidade de empréstimo, tendo por garantia o teu volume ali capitalizado, né? A tua reserva, vamos chamar. Né? Na Previdência Privada, a gente chama de reserva aquilo que está na nossa conta, ali, o meu saldo na minha conta. E essa reserva, ela serve de garantia para um empréstimo. Empréstimo muito melhor que você tomaria aí no mercado, com juros muito mais favoráveis. E quantas pessoas não compraram casa, não compraram automóvel, não se safaram de necessidades com esse empréstimo, que é pago a longo prazo, porque ele toma em consideração ali o tempo que você ainda tem para ter um benefício, e você não dá garantia, porque a própria reserva que você tem lá é a garantia. Então, veja, mais um ponto em que o INSS também não te dá essa prerrogativa, né, de utilizar aquele dinheiro para nada. Ele fica lá, guardado, até você ter o benefício. Eu fiquei com uma dúvida, a senhora falou sobre a pessoa que administra, eu acho que o agente, né, a palavra que a senhora usou. Como que funciona isso? Porque assim, dá para se investir em várias carteiras ali, mas, por exemplo, eu não entendo nada disso. Como que eu é que defino onde esse dinheiro vai ser dividido, ou uma pessoa que é a empresa contratada que vai fazer essa distribuição? Todos os planos de benefícios, eles são administrados por pessoas jurídicas. Né? A fechada é administrada por pessoa jurídica sem finalidade lucrativa e a aberta com finalidade lucrativa, porque são ali o que o pessoal chama de banco, né? Mas é uma entidade aberta. Então, são pessoas jurídicas que têm os gestores dessas pessoas jurídicas, né? Elas são estruturadas e tudo mais. Então, os gestores, eles vão fazer os investimentos, mas eles têm regras para esse investimento, que são fixadas pelo Conselho Monetário Nacional. Então, ele também não é livre. Ai, que bom, hoje eu vou investir na casa da minha tia. Né? Porque a pessoa pode pensar isso, meu Deus do céu, esse cara está fazendo o quê com o meu dinheiro? Né? Então, é justamente isso. Você não tem essa possibilidade, porque você tem regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. A gente chama de regras quali-quantitativas, por quê? Porque ele diz a qualidade do investimento, então você pode investir em renda variável, em renda fixa e os percentuais que você pode investir. Então, aquele dinheiro é muito controlado, né? Porque é uma poupança popular. Né? E além de ser controlado, você, em determinados planos, pode escolher, né, se você quer uma carteira mais arrojada, uma carteira, né? Então você tem o perfil de investimento, né? Hoje a maioria dos planos de contribuição definida trabalha com perfil de investimento e também é feito um estudo, né, da sua forma de vida, né? Então, se você é uma pessoa que não se casou, se você tem filhos, se você não tem, se você trabalha XYZ, qual é a sua idade, esse estudo todo é feito na Previdência Privada, mesmo porque na Previdência Privada ela permite, né, a sucessão ali, é possível você deixar o benefício, né, para os seus ali filhos, enfim, para sua esposa, para o seu marido, para o seu companheiro, enfim, ali é possível você estabelecer o quê? Os seus beneficiários.
né? Então ele é um benefício que pode se perpetuar. Então se a sua conta está lá com determinada reserva e você faleceu e a reserva permanece lá, essa reserva vai se comunicar aos seus beneficiários. Não necessariamente os herdeiros, mas sim quem você indicou o plano. Aí tem uma briga, né? Tem. Aí, dentro desse contrato, como a doutora Ana Paula falou, você pode indicar qualquer pessoa, né? Para receber o teu benefício. E isso tem sido questionado na justiça, né, pelos herdeiros, né, da pessoa dizendo, peraí, como é que ele pode fazer isso? Isso aqui era uma vamos dizer, entre aspas, uma poupança, são bens. Como é que eu posso ser excluído disso, né? E aí tá uma briga aí de teses no Poder Judiciário para ver se isso tem que ir para os herdeiros ou se pode ir para o beneficiário escolhido, né? Por quê? Acontece, não é geral, mas acontece das pessoas quando estão perto da morte, ou enfim, de usar isso daí para esconder, né? Para não beneficiar herdeiros, para beneficiar uma terceira pessoa, né? Então, em alguns casos, como as pessoas falam, o VGBL, né? Esses planos VGBL, PGBL, eles acabaram sendo utilizados para você esconder bens, né? Em briga de família, enfim, não quero deixar nada, vou fazer um VGBL e vou deixar para minha amante, né? Exemplo, né? Mas a gente vê muito isso no dia a dia. E aí isso aí está indo para o judiciário e na minha visão, pelo menos, a tendência é que os herdeiros acabem sendo beneficiados, né, nesse caso. Se, por exemplo, no caso, um herdeiro, são 3 filhos, um herdeiro só é beneficiado, isso pode acontecer? Nesse sentido. Mas os herdeiros podem entrar com a ação pedindo também a... que a Previdência Aberta, né, Priscila, ela tem até uma flexibilidade maior do que a fechada. Então, muitos estudiosos e às vezes até o próprio judiciário acaba não considerando como uma previdência propriamente dita, mas como um investimento. Né? E daí é que vem toda essa roupagem, né? Porque você tem o investimento integra o teu patrimônio e no momento da morte esse teu patrimônio passa para os teus herdeiros e não para um terceiro. E essa é a briga toda e às vezes é feito mesmo, muitas vezes assim, você tem pessoas que deixam integralmente só para a esposa, não deixam os filhos, daí vem os filhos brigar com a esposa, ou deixa só para o marido, ou deixa para o companheiro, para a companheira. Você tem aí uma série de questões de pais vivos brigando com o companheiro do filho, enfim. Ali você tem, né, todas as relações que existem familiares hoje, a multiplicidade do conceito de família, né, que está indo parar no judiciário e justamente, em geral, essa questão vem na Previdência Aberta. Por que é importante que mais pessoas entrem também nesse tipo de previdência? É o que a gente está falando aqui. O Estado, ele tem os seus limites, né? E cada vez são limites menores, porque o dinheiro nunca é suficiente. E ainda que a gente questione se há ou não há déficit da Previdência, né, nem vou entrar aqui nessa questão. A verdade é uma só. Tudo mudou muito, Priscila. E as relações de trabalho, onde está sustentada a Previdência Social, elas estão mudando cada dia mais. Né? Hoje, com todo o movimento da inteligência artificial, com todo o movimento aí que hoje a gente tem de metaverso, de tudo mais, você vai ter uma modificação na relação de trabalho que não dá mais para ter um sistema que se sustente na relação de trabalho, que é o que a Previdência Social, no final das contas, faz. Então, isso vai mudar. Então, os outros modelos de previdência, eles vão ter que vir amparar essa falta que vai ter do modelo oficial, ou esse limite do modelo oficial. Na maior parte do mundo, o regime geral, o INSS, ele está se prestando a um benefício básico. Tem lugar como o Chile,
não vou também entrar aqui no debate do Chile se deu certo ou deu errado, não. Mas o caso do Chile é um caso, olha, o Estado não está conseguindo oferecer, então vamos privatizar isso aqui, né? Então, a convivência desses vários modelos é que é importante. Então, eu tenho um básico que abranja todos, né? Ele pode ser até assistencial. Já pensou se a gente tivesse um modelo onde todo mundo recebesse? Depois você vai criando modelos que são aqueles que a pessoa vai optando. E é aí que entra a previdência privada, aí que entra o seguro. E tem outros modelos hoje que já estão se desenvolvendo. Você tem modelo de previdência digital, você tem modelo de previdência em cotas, em pontos. Você tem cashback. Então, isso tem que se modernizar para quê? Para eu ter múltiplos pilares que vão te dar um bem-estar na velhice que está cada dia mais, né? Longe. Né? A velhice hoje, as pessoas com 65 anos não se consideram velhas e não são. Né? Então, esse é o ponto. É por isso que a previdência, vamos chamar privada, mas nesse bem lato, hein, bem grande, né? Vai o quê? Possibilitar que o Estado ofereça um benefício básico a quem realmente precisa. Bom, quero agradecer aqui os meus convidados, né, que trouxeram tantos esclarecimentos para nós. Doutora Ana Paula, muito obrigada. Sou eu que agradeço, Priscila. Ótimo participar. Obrigada, doutor Franco, também muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, a Lesp em Pauta fica por aqui. Você pode assistir esse programa novamente. É só acessar o canal da Rede Alesp no YouTube. Todos os programas estão lá e você pode rever, anotar também e procurar também um advogado para saber direitinho quais as medidas adotar. Muito obrigada, até o próximo programa. Tchau, tchau.